Hoje nós vamos falar sobre um ato de coragem referente ao que aconteceu com o ator, uma vida real de John Bishman, acho que foi Bishman. E ele nos Estados Unidos teve um contratempo fortíssimo da vida dele. Veio uma mulher na estrada com um carro e com uma criança, sem criança dentro do carro, com o crucifixo e a música de Jesus, né, de Maria. Ela ultrapassa vários carros, ultrapassa um, ultrapassa outro, vem um caminhão, emparelha com ela, bate, ela roda, vai para o asfalto. E lá começa toda essa história espiritual incrível. O pai, o John, tem o Mike e tem a esposa dele. E a esposa dele ficam numa casa, levam um menino para fazer beisebol, dia normal, vem a corretora de carros, pega o carro dele, que ele não conseguiu pagar, estavam com dificuldades, tinham um emprego de meio-dia nesse sentido. Então o que eles fazem? Eles pegam e começam a ter problemas seríssimos ali começa a ter problemas sérios de financeiros. Então ele pega e vai pro beisebol, leva ela pro emprego, ela fica triste, mas leva ela pro emprego. Lá no emprego, ela trabalha na cafeteria, de servindo, ele trabalha numa empresa siderúrgica. Eles então vão pro beisebol no sábado fazer algo corriqueiro de suas vidas. E lá o Mike tem um mal súbito, desmaia no campo por falta de oxigênio. É levado, ele pega o menino no colo às pressas e leva para o hospital. Lá para o hospital é diagnosticado com miocardiopatia dilatada e está com problemas seríssimos de miocardiopatia dilatada, o que vem a trazer um problema sério à sua vida. Ele fica internado, o oxigênio dele não pode baixar por 70, porque senão ele fica sem respiração. E também passando aquelas dificuldades todas, ele vem a descobrir que seu plano não cobria aquilo tudo, que era uma despesa inútil, que o plano dele foi reduzido, e com a diretora veio um médico cirurgião e disse que não há chances do Mike, ele tem que fazer um transplante de coração imediatamente, porque ele não vai resistir ao que está ali, o quadro de miocardiopatia. O coração dele não está irrigando o suficiente, o pulmão está inflado, está cheio de dreno, porque o coração não consegue trabalhar para um menino daquela idade. E o Mike gostava de atletismo, gostava de futebol americano, de beisebol, e está lá numa cama respirando agora em tubos. A pressão não pode cair. E sua mulher começa um sofrimento terrível, dramático, real nos Estados Unidos, onde milhões de pessoas hoje possuem o SUS como segunda via aqui no Brasil. Seria mais ou menos isso. E ele vai então para a fila de órgãos, mas para um hospital como aquele, 230 mil dólares aquela cirurgia. E o hospital faz várias cirurgias por dia. O pai começa a vender tudo desesperadamente dentro de sua casa. Vende casa, vende carro, vende TV, vende tudo. Tudo que desse ele vendia. As pessoas começam a doar. A igreja começa a dar para ele os recursos necessários. Dando para ele os recursos necessários para ele poder sobreviver. Mas não é bem assim. As coisas começam a ficar bem pior. E ele vai vivendo aquela vida até a morte do seu filho. E ele não aceita de maneira nenhuma. E aí vem o que nós chamamos de teste kármico, né, na situação, porque ele trabalhou a vida toda, empenhou a vida toda, e quando ele foi ver o seguro dele, não há seguro. Não há seguro que cobre aquilo ali. Então, o que ele faz? Ele se sente numa posição que ele pagou aquele seguro todo e mudaram o emprego dele para meio tempo. Mudando o emprego dele para meio tempo, não existe praticamente como pagar. Então, o menino vai ser transportado, mandado de volta para casa, para morrer em casa. E isso é inadmissível. A mãe liga para ele dizer que ele não pode voltar para casa, querem tirar o nosso filho. Ele faz as contas e aquele hospital ganha 76 milhões por mês em cirurgias cardíacas. O médico, então, ele pega, desesperadamente vai para o quarto do menino e lá ele começa a projetar aquilo tudo na mente dele, no inconsciente coletivo. Em um alto de desespero, John, um pai de família, pega uma arma e vai ao hospital. Mantém todos os reféns dentro do hospital. E aí começa um sequestro pela vida do Mike. Enquanto isso, o corpo, a moça está dando morte cefálica, ela pega todos os órgãos do seu corpo e estão sendo transportados.
e o sangue é compatível com o de Mike. Só que ele não aceita. O John não aceita. E o John entram pela tubulação, mandam pela tubulação policial sniper para matá-lo. E ele conversando no telefone com o policial, né, com o detetive policial, e o detetive diz: eu também tenho filho. E o Mike fala: não, o John, não me enrole, para o detetive, querendo fazer uma transferência, ou seja, um sequestro do problema do Mike, um sequestro do problema do John, que é normal. Você fala um problema e a pessoa acrescenta o seu problema similar ao seu, sequestrando praticamente o seu problema ali. Então isso aí é uma maneira de enrolar, uma maneira de dizer: não, você não está com um problema tão sério assim. E você está com um problema tão sério porque é o seu problema e ninguém quer saber. O policial então sai do lado de fora e diz: Mike, John, ninguém quer saber do seu problema. Seu problema é seu, as pessoas estão aqui fora, e todos os Estados Unidos parou para ver este caso. Todo mundo batendo palma, porque há 56 milhões de pessoas nos Estados Unidos sem seguro social. 56 milhões que não podem pagar e vivem do sistema único, que lá funciona perfeitamente, mas você tem que pagar. E pagar muito, porque os trabalhos são imensos e financeiramente é muito complicado esse tipo de trabalho. Então o que ele faz? Ele pega e bota a sua vida em risco ali, porque ele se tornou um sequestrador. A partir do momento ele faz um ato de amor, através de um ato de amor, todo mundo está entendendo isso. Ele não é violento, tem uma moça no PS que tem um bebê pequeno, ele manda o médico olhar o que é que a criança tem. A outra também está tendo bebê, ele libera porque está tendo bebê, o bebê está virado. Então ele não é um sequestrador, ele não é uma pessoa que está ali para matar as pessoas. Tem um homem que entra e diz que a moça caiu dirigindo o carro, ele bateu, não havia airbag, mas o carro é de 86. E os carros naquela fabricação dos Estados Unidos tinham airbag desde 86. O carro então ele tinha airbag. Ele espancou a mulher dentro do carro, uma dedução mais lógica. Então ele pega esse cara que espancou a mulher dentro do carro, arruma um estilete e produtos e diz que não vai ficar ali vítima do John. Ele avança em cima do John, fere o seu ombro. O John sabe lutar muito bem, dá-lhe um soco, bate nele, prende ele no aquecedor. Enquanto isso, o sniper está descendo pelo cano para matar o John. E aí o John está na mira do sniper, o sniper já está vendo, pede consentimento e o policial consente. Ele atira, mas não pega de raspão o braço do John. E ele cai do teto. O John então desce, bate nele. Ele está armado, o John, mas ele não utiliza arma. Bate. Ao contrário de muitos outros aqui que não tendo habilitação policial para utilizarem a arma, utilizam a arma. Quer dizer, estão utilizando a arma, sendo muitas vezes tendo cargos públicos e políticos e atirando nas pessoas na rua. E o John era uma pessoa pacifista, um pai de família que não tinha arma nenhuma, mas ele tem que pegar uma arma e se defender nesse sentido. E hoje nós temos muitas vezes deputados e senadores utilizando arma e atirando em pessoas nas ruas indefesas, porque pessoas proferiram coisas que a pessoa não gostou. Ora, a pessoa está num cargo de poder, então a pessoa está sujeita a esse tipo de abordagem. Normalmente, mas no Brasil não há assim. Então, a vítima, no caso sendo John, transforma-se em um assassino. E muitas vezes as pessoas de colarinho branco que estão no poder não passam por transtornos nenhum, porque estão no métier das conveniências. Mais ou menos isso. Todos os Estados Unidos aclamou o John. O John sai aclamado dessa história e ele diz: eu vou trocar a vida com meu filho. Doutor, se eu tire meu coração e coloco o coração do meu filho. Mas John, não é assim, o ventrículo, a cavidade, o tamanho do seu coração, não é assim. Eu vou escrever aqui, o senhor vai ter que fazer. E ele, pressionado, vai para a sala de cirurgia. Quando ele vai botar a arma na cabeça, a arma está engatilhada. Está com um pino de segurança. Ele atira, mas está com um pino de segurança. Após escrever um manuscrito pedindo que 2 testemunhas que fossem liberadas. Ele libera as 2 testemunhas que assinaram o manuscrito. Uma moça que apanhou do agente dela de prostituição e o rapaz que era um senhor forte de segurança. E aí o John recebe a ligação imediata. É encontrado o coração compatível com o sangue do menino. O positivo. Eles então correm uma corrida de transplante do coração. E nesse momento chega ao hospital, que é transplantado, que a vítima já está com o coração. Ela então liga desesperadamente para o John. O John está prestes a se matar. E quando ela liga, ele diz: estão com o coração dele, não se mate. Ela bate na porta do vidro, sai correndo e bate na porta do vidro, que sabia que ele ia se matar. Bate na porta do vidro, ele manda transportar o menino para junto dele. E ele fala com o menino: meu filho,
cuide de sua mãe, apoie sua mãe, respeite sua mãe, todas são princesas, então ele é o príncipe. Então há uma posição diferenciada de um assassino, de uma pessoa drogada, uma pessoa de rua, uma pessoa sem valores morais. Ali, John tem valores morais. Ali, John tem princípios éticos e morais. E aí ele abre a arma na mesa de cirurgia e a arma não tinha bala nenhuma. Então ele botou todo mundo ali de refém sem bala na arma. Então ele não é um psicopata, ele não é um sequestrador, ele não é um assassino, ele não é uma pessoa. Ele está ali sob uma forte pressão psicológica. Ele surtou, ele teve um surto, está tendo um surto psicótico. Surto psicótico porque ele não quer encarar a morte do seu filho. Que seu filho venha a falecer por causa de dinheiro, porque enganaram ele do seguro social. E o que ele faz? Revolta contra o sistema. E muitas vezes nós estamos vendo isso dentro da nossa sociedade, com um sistema falido. Recentemente tive problemas com relação à saúde pessoal de uma pessoa doente da minha família, o qual tive que transportar esse ente para Portugal para fazer uma cirurgia. Porque se fizesse talvez uma cirurgia pelo plano de saúde comum e do governo, talvez essa pessoa não estivesse hoje comigo. Por quê? Porque estamos tendo transtornos ao longo desse caminho, através dos desvios e de má funcionalidade do sistema público e do sistema de hospitalar no país. E entra governo, sai governo, continuamos nessa mesma fração, onde todos muitas vezes perderam mais de 556 mil vidas para o Covid-19, tendo hospitais que muitas vezes não tiveram nem amparo de oxigênio, devido aos desvios. Isso é decorrente, não é só no Brasil, decorrente em todo o sistema público no mundo. Então o que ele faz? Ele pega e troca o coração. O doutor faz a cirurgia imediata no menino, bate no coração, o garoto começa a ter o coração. John vai a júri. Ele não é pego por nenhum tipo de abordagem a esse tipo de situação, a não ser pelo sequestro. E aí ele cumpre pena e o filho fica saudável, vivo. Então ele consegue, através do sistema, lutar contra o sistema nos Estados Unidos. Ele é preso, ele é colocado na cadeia, ele vai ter a ficha suja, mas ele consegue salvar o seu filho para um objetivo maior. Então a luta vale a pena para um objetivo que se deve ter em questão, mais ou menos isso. Ou seja, um objetivo onde a ética moral, onde os princípios, onde a energia positiva daquela situação de não aceitar a morte venha a ter sido salvo, e um ato de coragem simboliza isso. Até onde nós podemos ir, até onde o cérebro consegue passar pressões que não conseguiria normalmente, através de um objetivo de salvar um ente querido. Então é isso que fica. A mensagem de hoje seria a luta, até onde vale a luta de uma pessoa, muitas vezes dentro de um supermercado, por uma questão simples de um alimento que está fazendo falta na sua casa que a pessoa não tem de maneira nenhuma. Então há alguma coisa errada nesse sistema, há alguma coisa errada dentro desses sistemas todos. Porque a saúde deveria ser prioridade, deveria ter níveis positivos de salvamento de pessoas. E não como mais um número ou com cargas horárias triplas de pessoas que estão ali praticamente, mecanicamente trabalhando em função para terem suas vidas e salários dignos nas suas casas. Então, a carga horária, o excesso de carga horária, o excesso de trabalho e diversas outras ordens trouxeram o transtorno à vida do John nos Estados Unidos. E a Hillary Clinton diz que há 40 milhões de americanos que não possuem sistema garantido de saúde e têm que fazer e morrer nas filas de espera através de um transplante. Eu sou Márcia Médio, vidente sensitiva e clarividente contadora de histórias. Obrigada por sua atenção.